Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o padrão de aparecimento na ressonância magnética das intoxicações. Quando tem alguma ingesta anômala, do tipo cocaína, algum tipo de outra intoxicação, ou mesmo quando existe uma intoxicação interna ou deficiência. Mas antes de a gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu comentário, deixa sua curtida, vamos lá? Então, hoje, para a nossa conversa, eu trouxe um artigo de 2015 que saiu de um grupo de Campinas, falando exatamente sobre qual é o papel da ressonância magnética e como a gente vai identificar achados relacionados à intoxicação na ressonância magnética de crânio. E aqui tem um caso bem interessante de deficiência vitamínica também, que a gente vai ver na medula. Mais sobre esses casos, você já pode ver lá no Instagram, @NeuroRadioEmPauta. Tem exemplos de exatamente dessas mesmas alterações que a gente vai falar aqui, onde eu discuto o exame, o que a gente vê realmente na clínica, no dia a dia. Então, começando, ele põe logo o primeiro caso sobre a encefalopatia de Wernicke, que é uma alteração extremamente identificável hoje, uma vez que a gente tem as gastrectomias, as reduções do volume gástrico secundário às cirurgias bariátricas. Então, a encefalopatia de Wernicke ela é composta por uma tríade clássica de ataxia, confusão mental e alterações oculares, que aparecem em poucos pacientes, mas quando o paciente dá aquela desorientada num pós-operatório, a gente já pensa nessa possibilidade, e ela é causada basicamente pela deficiência de vitamina B1, a tiamina. Então, nesse tipo de cirurgia que a gente tem tido hoje com mais frequência, o paciente ele deixa de ter essa absorção e em cerca de 2 a 3 semanas, quando acaba o nosso pool corporal de tiamina, os sintomas começam. Então, o que vai acontecer basicamente são alterações na necrópsia, quando a gente vê pequenas alterações petequiais em determinadas regiões, e na ressonância vai aparecer para a gente, classicamente, como a gente vê aqui nessa imagem do primeiro caso, aqui a sequência FLAIR no plano coronal, uma área de hipersinal nos tálamos, uma área de hipersinal periaquedutal, como a gente vê aqui nesse plano T2 no plano axial. T2 axial, a gente consegue ver a alteração na porção dorsomedial do tálamo. Isso aqui é o que a gente conhece também como sinal de taco de Hocking, que é classicamente descrito para doença relacionada ao prio. Mas a gente também tem que fazer diagnóstico diferencial com o Wernicke, que é muito mais comum, apesar de também ser uma doença rara. Então, a doença priônica, a gente vê outras alterações corticais também expressivas, com restrição à difusão com o hipersinal cortical, mas aqui no Wernicke elas ficam mais restritas ao tálamo, mas podem ser extremamente parecidas. Reparem também a alteração de sinal periaquedutal e um componente muito importante para identificar por ressonância a encefalopatia de Wernicke é a alteração de sinal no corpo mamilar, que a gente está vendo aqui no plano axial, mas que também é bastante interessante da gente ver corpo mamilar no T2, no plano coronal. Hoje a gente vê a alteração de sinal lá das duas bolinhas, um pouquinho posterior ao quiasma óptico. Então, lesões dessa região, lesões do tálamo, que são os mais frequentemente acometidas, lesões periaquedutais, que podem ter realce pelo meio de contraste, como a gente vê aqui nesse T1 pós-contraste, como a gente vê o corpo mamilar realçando no T1 pós-contraste, que pode ter restrição à difusão, principalmente nos primeiros dias de início de sintoma. Tudo isso faz a gente pensar em encefalopatia de Wernicke, e o tratamento é a reposição de tiamina, e não necessariamente esse paciente vai ter uma recuperação total, principalmente se o diagnóstico for feito de forma cada vez mais tardia. Então é importante a gente ficar de olho no pós-operatório desses pacientes que fazem redução gástrica, que fazem cirurgia bariátrica. Um segundo tipo de intoxicação que ele cita aqui nesse artigo é a encefalopatia hepática, e é o marco da doença hepática. Não necessariamente o paciente com alteração de imagem que a gente vê aqui tem a encefalopatia, mas é um achado comum da gente estar fazendo exame. Essa semana mesmo eu peguei um caso que não tem uma insuficiência hepática conhecida, mas que eu pedi para investigar porque ele tinha a marca da doença, que é o hipersinal no globo pálido. Então, hipersinal aonde? O hipersinal no T2 não tem novidade nenhuma, o hipersinal no T2 é líquido. Aí é que tá, é o hipersinal no T1. E essa é a grande diferença das intoxicações da encefalopatia hepática. O que a gente vê aqui são todas as sequências T1, aqui a gente vê o plano sagital, essa área de hiperintensidade, no T2 fica um pouco mais difícil de ver aqui nessa região,
no T2 não, no plano coronal fica um pouco mais difícil de ver aqui nessa região. Aqui a gente vê na entrada dos pedúnculos cerebrais e aqui a gente vê claramente no globo pálido. Então, hipersinal no T1, na região dos núcleos da base, principalmente globo pálido, putame, que pode se esticar ali pelo pedúnculo cerebral, chegando ainda até a substância cinzenta periaquedutal, enfim, ali naquela região profunda, hipersinal no T1, óbvio, se não for um hematoma, porque o hematoma vai ter um efeito de massa, a gente vai ver ele com outro aspecto de imagem, inclusive nas outras sequências. Quando a gente olha nas outras sequências, isso aqui é normal. Eu não tenho hipersinal no T2 correspondente a essa área de hipersinal no T1. A única alteração visível é o hipersinal no T1. Então a gente tem que fazer T1 pré-contraste. Cuidado que isso pode confundir. Muitas vezes vocês podem ter injetado contraste, olhar o pré e achar que já é pós aquilo está captando. E aí vai te lembrar para outro diagnóstico, vai te pensar numa lesão que estava acontecendo ali por isquemia, um insulto vascular isquêmico tardio que está tendo realce. Tem nada a ver. A gente está falando do T1 pré-contraste. Então, extremamente importante da gente identificar, isso vai acontecer por acúmulo de manganês por conta dessa disfunção hepática. A intoxicação por metanol não é muito comum no nosso meio porque a gente tem dificuldade de acesso ao metanol. A gente não usa o metanol, não é a nossa gasolina normal. De qualquer forma, pode ser uma forma, inclusive, de suicídio e a gente tem que ficar atento. E como toda intoxicação que eu falei aqui, a chave de você pensar numa intoxicação é o acometimento dos núcleos da base. Ele vai ter um acometimento extenso dos núcleos da base, só que o seu produto final é o ácido fórmico, e o ácido fórmico é extremamente agressivo e vai levar a uma degeneração aguda, principalmente do putame. Então, o que a gente vê aqui nessas sequências é aqui um T2 axial com uma área extensa, vejam que tem um pouco de efeito volumétrico, uma área extensa de hipersinal no T2 acometendo o putame que tem restrição à difusão. Então, brilha na difusão e está preto no ADC, marca da lesão aguda, né, do edema citotóxico agudo, da lesão extremamente grave e vai evoluir para necrose. Então, tardiamente, aquilo ali também vai ficar um buraco, uma malácia preenchida por líquor, que a gente vai continuar vendo como hipersinal no T2, mas aí você já não tem mais alteração na difusão. Podem aparecer também alterações córtico-subcorticais, com restrição à difusão, como a gente vê aqui, fica mais difícil de ver essa alteração de sinal no T2, e a gente vê isso aqui, a mesma representação. Com essas restrições aqui posteriores. E aqui tem uma curva de espectro só para mostrar que o NAA deveria estar mais ou menos por aqui. Quando a gente faz espectro da lesão, o NAA está extremamente baixo, mostrando que houve uma perda, uma disfunção neuronal importante, que provavelmente vai evoluir com perda neuronal, se essa curva se mantiver, se o pico do NAA se mantiver extremamente baixo já nas fases mais tardias de recuperação, mostrando que houve perda de neurônio real secundária à intoxicação pelo metanol. Eu acabei pulando aqui uma parte que foi a síndrome de desmielinização osmótica. O que essa síndrome é importante? Na verdade, ela é a síndrome que tem essa alteração difusa da região central da ponte. E ela vai acontecer em que momento? Quando a gente tem uma hiponatremia, principalmente quando essa hiponatremia é corrigida de uma forma muito abrupta. Então, é o paciente que vem com aquela hiponatremia crônica, aquele sódio bem baixo de 120, e aí alguém vê e resolve que ele tem que chegar a 135, 140, exatamente naquele mesmo dia, porque ele afinal estava com sódio baixo. Então, essa descompensação muito rápida de um quadro de hiponatremia para um quadro de normonatremia, vamos dizer assim, essa tentativa de equilibrar muito rápido a reposição do sódio pode levar a dano celular nessa região da ponte. Então, qual é a característica de imagem clássica? A gente vai ter um hipersinal na região bem central da ponte. O que isso quer dizer? Que a periferia está preservada, que os pedúnculos cerebelares estão preservados, que no início eu posso ter preservação também dos tratos córtico-espinhais, eu posso ter preservação das fibras transversas da ponte. Então, eu vou ter um hipersinal bem central. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer aqui? Com gliose, por exemplo. A gliose central da ponte pode aparecer muito dessa forma, mas, obviamente, o paciente não vai estar com um quadro tão grave de desorientação que ele vai apresentar secundário a uma síndrome osmótica que acometa a ponte. Isso aqui é o que a gente chamava, mais antigamente, de mielinólise pontínea. Então, você tem uma desmielinização súbita, aguda, extensa, da região central da ponte, secundária a esse quadro de correção rápida de hiponatremia.
por esse desbalanço osmótico, o sódio que tinha dentro da célula, que já tinha se equilibrado com o sódio extracelular, ambos baixos, de repente, quando você joga muito sódio intracelular, a célula tende a perder essa água, porque ela tende a jogar água para tentar equilibrar o meio dela e se concentrar, vamos dizer assim, de sódio, e nesse momento você tem uma desidratação celular e você tem um quadro de desmielinização e com dano bastante significativo e muitas vezes irreversível, apesar de você tentar conter o dano que foi feito ali. Nem sempre isso vai acontecer de forma aguda, então você não vai repor o sódio agora e o paciente vai ficar agora desorientado com quadro neurológico. Você vai repor agora e aquilo pode acontecer em até uma semana. Então também vai existir marcos como alteração de difusão, que ocorre mais precocemente, né? Pode acontecer nas primeiras 24, 48 horas e vai acontecer antes dessa alteração de sinal difusa na ponte. E uma coisa bem característica da mielinólise pontina, estou falando do jeito antigo, da síndrome de desmielinização osmótica na ponte, é o aspecto do tridente. Por que o aspecto do tridente? Aquele tridente que é duas pontinhas e uma no meio. A gente vai ver os tratos córticos espinhais preservados e todo o tecido ao redor ali da ponte, que faz essa estrutura funcionar e ser sustentada, é que vai estar edemaciada. E a gente vê numa fase mais tardia esse acometimento difuso, como a gente está vendo aqui nesse exemplo. Então, é um dos diagnósticos diferenciais do sinal do tridente para a lesão da ponte. Bastante importante, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com a gliose normal que a gente vê no idoso. Muitas vezes quem está com hiponatremia é o idoso, então a gente olha na ressonância, vê essa gliose aqui, vê essa hipersinal central, pode achar que é a gliose normal, então tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E se for num paciente jovem, por qualquer causa, às vezes tumores levam à hiponatremia, a gente pensar e fazer o diagnóstico diferencial com esclerose múltipla, uma vez que a esclerose múltipla toca normalmente, são lesões pequenas que tocam a margem da ponte, sua margem pial, que é totalmente diferente desse quadro que não toca a margem pial e que só acomete a região central da ponte, de sustentação principalmente dos traços córticos espinhais que estão passando ali. Um outro tipo de acometimento de núcleos da base que a gente tem que pensar é a doença de Wilson. A doença de Wilson ocorre por um acúmulo de cobre no corpo. Então, existem vários estigmas, você vai ter insuficiência hepática, você tem alterações oculares e uma delas pode ser as alterações cerebrais também, e a marca da doença também vai estar lá nos núcleos da base. Então, o que a gente pode ver nos núcleos da base? Uma tênue alteração de sinal aqui no tegmento do mesencéfalo, com um pouquinho também de alteração de sinal periventricular, e o que você tem é um marcado hipossinal na sequência de núcleos da base, porque você tem um acúmulo do cobre ali naquela região. Lembrar que a sequência T2 estrela é uma sequência que vai estar muito preto. A sequência T2 estrela, a sequência CWI, elas são sequências de suscetibilidade magnética que marcam essa condição de você ter um acúmulo de algum tipo de metal no cérebro, e isso inclui o cobre, mas na verdade isso não consegue ser um parâmetro para a gente definir que está mais preto ou menos preto no SWI ou no T2 estrela, é significativo de acúmulo extra, pode ser um achado de doença de Wilson. Então, o que a gente vê são áreas com hipossinal nos núcleos da base, então a gente vê hipossinal no T2, a gente vê hipossinal no FLAIR, e como elas têm todo um processo associado de tentativa de reparo e de regeneração, você tem um hipersinal ao redor, que pode ser um dos marcos da doença. A alteração clássica pode ser o sinal do panda. Quando a gente vê o núcleo rubular pretinho, o núcleo rubular também pode ser uma área focal de acúmulo, e ele sempre vai estar preto na sequência T2 estrela. Então, consequentemente, ele fica preto também na sequência T2. Então, aqui não é essa imagem, mas a gente vê também no mesencéfalo o núcleo rubro pretinho, circundado por essa alteração de sinal que aparece no tegmento, e é o clássico sinal do panda da doença de Wilson. Então, é um outro sinal que pode aparecer relacionado a essa disfunção, esse acúmulo de metal nos núcleos da base secundário a uma doença de acúmulo, que é o acúmulo de cobre nesse caso. Aqui eu queria fazer um parênteses para um outro caso de intoxicação exógena, que é a cocaína, e pensar que a cocaína a gente pode ler também igual ao êxtase. O êxtase também tem a capacidade de fazer esse mesmo tipo de alteração que a cocaína, que é basicamente o vasoespasmo. Então é muito importante, a gente sabe isso aí, quem começar a trabalhar na emergência agora, vai ver paciente jovem que não tem história cardiovascular, paciente mais jovem mesmo, né, de menor, mais novo que 30 anos, que chega com quadro de infarto agudo, do miocárdio, você pensa e você pergunta ativamente se houve o consumo de drogas, principalmente dessas drogas excitatórias, incluindo a cocaína, incluindo o êxtase.
Já teve a onda maior do êxtase, e a gente teve vários casos de paciente com AVC secundário ao êxtase, mas a cocaína também faz o mesmo jeito, então é importante esse vasoespasmo e pode levar a um infarto lacunar, pode levar a infartos lacunares difusos, e aí você descobre, fazendo uma ressonância, por exemplo, o paciente pode estar com perda de memória, ou pode ter algum outro déficit de concentração, enfim. E aí você faz a ressonância, tem múltiplos infartos lacunares por conta dessas lesões contínuas devido ao uso frequente da droga, ou você pode surpreender uma lesão maior aqui, pegando todo o putame, um pedacinho já da cápsula interna, e a cabeça do núcleo caudado desse lado, com hipersinal no flare, com hipersinal no T2 e com sinal de restrição à difusão aqui mais central, que nesse caso representava uma área de sangramento. Então, como todo AVC isquêmico pode sangrar, você tem uma suscetibilidade do vaso maior por conta de toda essa excitação e do estímulo à contração vascular. Então, é importante a gente pensar nesses AVCs isquêmicos com degeneração hemorrágica de profundos, de núcleos da base, em pacientes jovens que podem ter múltiplos pequenos infartos lacunares em uso de drogas, dentre elas essas drogas excitatórias, perguntar muito sobre cocaína e sobre êxtase. Nesse outro caso aqui, é bastante interessante falar sobre a deficiência da vitamina B12. Então, a gente já falou de uma deficiência de vitamina que é a B1, que é a tiamina dando lá encefalopatia de Wernicke, e aqui a gente está falando da deficiência de B12. A deficiência de B12 também pode estar relacionada às cirurgias bariátricas. Lembrar que ela é absorvida no ilho distal e tem muitas cirurgias que fazem a derivação dessa região. Então, o paciente está muito bem emagrecendo, mas de repente ele começa a ficar atáxico, ele começa a ter uma marcha alterada e outros sintomas neurológicos, além da anemia megaloblástica, que é um sinal direto que a gente consegue ver no sangue de que deve estar tendo deficiência da vitamina B12, e você vai dosar a celacobalamina no sangue. Todo mundo faz injeção para repor, enfim, tem todo aquele esquema de tentativa de reposição por outras formas que não seja a absorção direta no trato gastrointestinal, principalmente no pós-operatório daquela região. É importante também pensar em pacientes que têm doença de Crohn, que têm retocolite, que fazem muita lesão ali do ilho distal, que podem ter esse trecho ressecado e podem também fazer doença do mesmo tipo. E qual é a característica básica, né? Você tem um acometimento extenso do cordão posterior da medula. Então, isso é um achado bem clássico, bem característico, bem marcado. Se você tem uma lesão extensa pegando só cordão posterior, paciente de qualquer idade, é óbvio que vai entrar no diagnóstico diferencial de mielite. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre mielite desmielinizante, mas é difícil, por exemplo, a gente pensar que uma NMO, que é uma lesão que acomete centralmente, que ela é feita predominantemente ao redor do canal central, está totalmente localizada no cordão posterior, que é um cordão de propriocepção. Então, a clínica é mais característica porque é uma clínica de ataxia, porque ele não recebe o input sensorial para o cérebro, né, por conta dessa lesão do funículo posterior, e você tem uma lesão extensa que pode pegar toda a extensão da cervical e da dorsal. Então, o principal diagnóstico diferencial são com as mielites extensas, com as mielites desmielinizantes do tipo NMO, MOG positivo, mas por ser só no cordão posterior, de uma forma contínua, é bem característico também da deficiência de B12, é o que a gente tem que pensar. Muitas pessoas falam que é o sinal do coelho, então a gente vê as duas perninhas do H medular posterior acometidas e o hipersinal aqui nessa região, como a gente vê aqui no corte axial, mostrando esse triângulo, aspecto triangular aqui de acometimento do cordão posterior. Então, mais uma vez, mostra a importância do corte axial de medula para fazer o diagnóstico diferencial nas mielites extensas, nessas mielites que tem um acometimento bastante significativo, e a gente consegue topografar muito bem qual é o cordão que está sendo afetado e se tem envolvimento da substância cinzenta, geralmente. E terminando a nossa análise aqui dos principais pontos de alteração tóxica e deficiência metabólica, eu queria falar ainda sobre os pacientes em diálise, que também tem o acúmulo do manganês. Então, é importante, vai aparecer do mesmo jeito no T1, o hipersinal, mesmo jeito que a gente vê lá na encefalopatia hepática, só que a gente vai ter insuficiência renal associada e você vai ter o paciente dialisando. Então tem que ficar atento a essa presença da diálise e essa possibilidade de acúmulo relacionado possivelmente a uma disfunção do canal de manganês induzido pela diálise. A gente tinha um problema também com o alumínio nos quadros de diálise nos pacientes mais antigos que dialisavam, porque tinha uma dificuldade de filtrar o alumínio do líquido dialítico, mas hoje isso já é um problema que está mais no passado.
o problema que a gente tem hoje realmente é relacionado a esse metabolismo do manganês, que pode estar a gente não entende muito bem, mas talvez relacionado à diálise ou talvez relacionado à própria insuficiência renal, com dificuldade de excreção e acúmulo, enfim, do mesmo jeito que funciona para a insuficiência hepática. Lembrar que sempre que a gente vê o hipersinal aqui, a gente pode ver um hipossinal também no flare, nas sequências T2, assim como a gente vê lá no T1, assim como eu falei para a doença de Wilson, que a gente vê hipossinal no T2, mas, de novo, a gente não consegue usar esse hipossinal como um marcador de doença, ser incisivo ao ver esse hipossinal de que existe mais ou menos acúmulo, de que existe mais ou menos doença, ou de classificar esse acúmulo como é acúmulo de cobre, acúmulo de manganês ou é acúmulo de qualquer outra substância, incluindo o ferro, que acumula normalmente ao longo da vida. A gente sabe que a partir dos 6 meses de idade, você já pode ter hipossinal do globo pálido começando e piorando ao longo da vida, sem significar doença, sem significar nenhum tipo de patologia. Então, meus amigos, hoje nós falamos sobre as intoxicações e as alterações relacionadas às principais hipovitaminoses. Então, deficiência de vitamina B, lembrar dos quadros relacionados à Wernicke e a deficiência de vitamina B12 na medula, lembrar das doenças de acúmulo, e aí a gente está falando de insuficiência hepática, de doença de Wilson, a gente está falando também de insuficiência renal com acúmulo de manganês. E lembrar das intoxicações exógenas. Qual é a grande mensagem que a ressonância nos manda para a gente pensar em intoxicação? Está vendo lesão de núcleos da base. Ou intoxicação por droga, ou intoxicação por doença de acúmulo, ou mesmo intoxicação por não intoxicação necessariamente, mas por falta de oxigênio. A gente vê muito nas paradas cardiorrespiratórias essa lesão da substância cinzenta profunda, e isso tem que fazer o nosso cérebro automaticamente pensar nesses diagnósticos diferenciais para propor o clínico, enfim, seguir a investigação diagnóstica dentro dessas linhas importantes, tanto de intoxicação quanto de acúmulo ou isquemia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário e não esqueça de continuar com a gente nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!